Olá, amigos, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a ISA-CETEP, a Transmissão Paulista, que é uma empresa que vem crescendo bastante nesses últimos anos e seus indicadores estão bem interessantes. Por conta disso, hoje nós vamos analisar as estratégias e investimentos de Transmissão Paulista. Nós vamos passar pelas concessões de Transmissão Paulista, tanto as concessões quanto os prazos dessas concessões. Vamos conversar sobre os indicadores e os lucros, sobre os dividendos, projeções de preços, valor intrínseco, preço teto e uma comparação de rentabilidade de Transmissão Paulista. Antes da gente começar, peço que vocês já se inscrevam aqui embaixo, que é muito importante, tá? E deixem o like. Vamos lá então. Bom, iniciando aqui, pessoal, Transmissão Paulista é uma empresa muito grande, é uma empresa multilatina, reconhecida por toda a sua excelência operacional. Vejam que ela trabalha em várias partes daqui da América e o foco principal acaba sendo aqui o Brasil, que tem resultados bem interessantes. Vejam que os seus números transmitem isso. 30% da energia do país é transmitida pela Transmissão Paulista. Existem aproximadamente 21 mil quilômetros de linha de transmissão da empresa, 30 mil quilômetros de circuitos, 11% de market share. Ela trabalha em 17 estados, uma empresa muito consistente, muito grande aqui no Brasil. Esses resultados vêm de trabalhos bem elaborados e focado a longo prazo. Vejam que o histórico de crescimento de geração de valor, pessoal, vem desde 2006, com uma divisão feita em 3 ciclos, focado na pré-renovação, estabilização e, depois de 2017, crescimento. Crescimento esse que fez a empresa se transformar na Transmissão Paulista que nós conhecemos hoje. Vejam até que a empresa nos informa aqui algumas vantagens competitivas que ela tem, caso você queira investir nela. Dentre essas vantagens, existem as receitas previsíveis e também a blindagem contra a inflação, que é o básico do setor de transmissão, tá? Temos o crescimento consistente e rentável, ou seja, por conta dos investimentos e elevação do RAP a cada período que passa. Temos uma eficiência na construção e operação dos projetos, com o CAPEX cada vez mais crescendo e também bem elaborado, um planejamento bem organizado e um payout sustentável de aproximadamente 75% do lucro líquido regulatório. Payout que é bem considerável, principalmente para quem quer receber dividendos. Esses resultados que a empresa passa como vantagem, podemos ver pelo crescimento consistente de 10 anos atrás. Vejam que o market share cresceu. Vencimento médio das concessões passou de junho de 41 para outubro de 45. Suas concessões eram 15, passou para 35. Subestações próprias eram 107, passou para 137. A capacidade de transformação também melhorou e as linhas de transmissão também evoluíram. Linhas de transmissão que hoje, se a gente pegar o gráfico aqui do Brasil, vejam que a empresa está bem distribuída. Temos várias operações que a empresa tem e ainda temos unidades em construção, ou seja, projetos que estão em andamento para aumentar o RAP da empresa. Esses projetos vêm sendo elaborados há um tempo, com uma certa estrutura de crescimento, seguindo 3 avenidas como foco, como os reforços e melhorias, projetos Greenfield e projetos Brownfield, onde consiste na seguinte situação. Reforços e melhorias, pessoal. Você vai pegar um projeto, vai adequar ele a transmitir mais energia e vai melhorar as instalações. Projetos Greenfield são concessões para você construir as transmissoras, que levam um pouco mais de investimento, mas o retorno pode ser mais interessante. E os projetos Brownfield basicamente são ativos já em operação, ok? Vejam que a evolução dos investimentos realizados desde 2018 vem crescendo bastante, seguindo essa estratégia das 3 avenidas. Esse gráfico está desatualizado, não tem o ano de 2023. Vamos aguardar para a atualização. Mas temos aqui os 2 pontos que são benéficos para esses tipos de contratos,
que é a possibilidade de um crescimento mais orgânico e também uma maior previsibilidade tarifária. Essa estratégia da empresa, pessoal, vem proporcionando uma evolução no seu CAPEX. Vejam que na estratégia Greenfield, seus investimentos estão sendo bem relevantes e na parte de reforços e melhorias também vem sendo bem relevantes. Unindo os dois, temos um crescimento de KGR de 10% aproximadamente ao ano, considerando há 10 anos atrás. Ou seja, se a tendência continuar nesse formato, o futuro é muito promissor, conforme eles mesmos estão informando aqui. Perfeito? Esses resultados são de extrema excelência e também um excelente operacional. E esses resultados, pessoal, vão ser levados pelo menos até 2028, que é a estratégia que a empresa já está levando como foco, ou seja, o planejamento dela para os próximos anos dos seus investimentos. O pipeline da empresa hoje é de até 15 bilhões de investimentos até o ano de 2028, ok? São 257 projetos. Então, Transmissão Paulista, pessoal, tem projetos bem ambiciosos, tá? Um ponto muito interessante, que eu até deixo entre parênteses aqui, é que ela consegue equilibrar esses projetos com os seus dividendos pagos. Isso acaba sendo muito benéfico para os investidores, né? Já que nós comentamos sobre esses projetos, analisando de forma mais detalhada as concessões que a empresa tem e que está em andamento, vejam que são concessões que são bem relevantes, que estão em construção. Temos aqui de Piraquê, temos de Serra Dourada e Itatiaia. Construções que vão ser bem relevantes e com encerramentos, pessoal, até 2052 e 53. Contratos que são feitos de 30 anos, pessoal. Vejam que todos os contratos são de 30 anos. É o praxe desse setor. Se a gente analisar o vencimento desses contratos, vejam que temos um que está mais para curto prazo, que é o de Ivrecy, está para 2025, que não é um RAP muito grande. Depois dele, temos aqui um para 2031 e assim vai subindo. Ou seja, seus contratos estão mais a longo prazo. O seu RAP maior tem contratos mais longevos. Isso é muito positivo. E dentre esses projetos que estão em construção, podemos ver aqui os lotes arrematados. Primeiro é o Serra Dourada, igual comentei, com prazo de 66 meses. O Itatiaia, também com prazo de 66 meses. E o projeto Água Vermelha, com prazo de 36 meses, ok? E dos projetos totais em execução, temos 7 unidades. E essas 7 unidades vão fornecer um RAP bem considerável para o futuro de ISA-CTEP. Ok, pessoal? Transmissão Paulista vem fazendo investimentos bem interessantes, imaginando para um longo prazo para esse ativo. Investimentos esses que vão afetar diretamente as receitas da empresa e não só as receitas, os lucros também. E até comentando sobre esses dados, vejam que a receita de Transmissão Paulista, se nós analisarmos no lado trimestral, vejam que vem crescendo a cada ano. Desconsiderem o quarto trimestre de 2016 aqui, tá? Que foi uma situação atípica, mas se a gente for retirar essa situação atípica, pelo que eu estudei, ainda ficou superior ao trimestre anterior de 2015, ok? Mas vejam que vem crescendo bastante essas receitas. Se a gente analisar as receitas anualizadas, ela também vem crescendo, ok? Um ponto bem interessante, com um foco principal em 2021, 2022 e ano passado. E se nós analisarmos o lucro, vejam que na situação trimestral, aí é um ponto que talvez poderia melhorar, tá? Esse crescimento poderia ser mais para cima, tá? Se a gente analisar o lado anual desses lucros, desconsiderando 2020, a empresa precisaria retomar essa crescente nos lucros, tá? Talvez com esses novos projetos que estão vindo, provavelmente vai influenciar esses lucros positivamente. E analisando esses lucros líquidos de forma mais detalhada, vejam que a margem líquida, desde 2020, até por todos aqueles fatores, tem uma média de 52%, tá? Vejam que essa média, desconsiderando 2020, está bem próxima comparada a 2015, 2016, ok? Fica sempre nessa faixa. E falando de lucro, vamos conversar agora sobre os dividendos. Dividendos esses que têm um yield médio nos últimos 5 anos de 7,39%, pessoal. Dividend yield médio muito interessante. Em 2023, a empresa pagou 8,3% de dividend yield. 2020 veio um pouco mais inferior, mas a sua média desde 2019 é muito interessante, ok?
A empresa paga ótimos dividendos. E comentando sobre o payout, pessoal, vejam que está no estatuto aqui que 25% do lucro líquido tem que ser entregado como distribuição de proventos, porém a empresa, a ISA-CETEP, adota como prática a distribuição de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório, ok? Importante ressaltar que essa estratégia ela é limitada pela sua alavancagem, ou seja, caso ultrapasse 3 vezes da dívida líquida sobre EBITDA, os pagamentos vão ser mais intercalados, vão ser inferiores, ok? E até comentando sobre essa alavancagem de Transmissão Paulista, a empresa trouxe aqui de forma trimestral a sua dívida líquida e vejam que ela vem trabalhando desde o quarto trimestre de 2022 abaixo de 3 vezes, ok? Nesse momento, pelo menos até eles soltarem o quarto trimestre de 23, a empresa segue abaixo desse teto que eles colocaram de 3 vezes. Comentando agora sobre os indicadores financeiros de Transmissão Paulista, seu PL hoje está de 7,3 vezes. Podemos levar em consideração que está na média, tá? Seu PVP hoje está abaixo da sua média. Seu ROI hoje está abaixo da sua média, mas está com ROI de 13,14% ao ano, ok? Seu ROIC também está um pouco abaixo, está 11,8%. Já tivemos momentos mais interessantes. VPA da empresa está abaixo da sua média, porém está em tendência de alta desde 2019. Seu LPA está na média comparado aos últimos anos, tá? E falando de VPA e LPA, vamos agora ao preço teto de Transmissão Paulista e valor intrínseco de Transmissão Paulista. O valor intrínseco de Transmissão Paulista hoje está bem positivo, tá, pessoal? Se baseando pelo LPA e VPA do investidor 10 e o preço teto de Transmissão Paulista também está positivo, tá? Me baseei nos 3 últimos anos de pagamentos. E trazendo agora para vocês as projeções técnicas de Transmissão Paulista, de TRPL4, vejam que a empresa trabalha em tendência de alta desde 2013, 2014, tá, pessoal? Uma empresa que trabalha em tendência de alta. Eu gosto muito desses tipos de ativos, é o que eu sempre tento buscar. Existem momentos que a empresa trabalha de forma mais lateralizada, como de 2016 a 2018, período que o Brasil sofreu, foi ruim para as elétricas. Depois tivemos o período da pandemia e agora tivemos esse período do ano de 2021 para 2022, 2023, tá? E agora a empresa trabalha em uma tendência altista nesses últimos meses, tá? Nesses últimos 3 meses. E eu trouxe algumas projeções para vocês aqui. Primeiro é que a empresa acabou de bater numa região que eu projetei aqui, que era 26,68, tá? Vejam que esse mês está tendo até uma dificuldade para subir. Caso suba, a Transmissão Paulista ela vai encontrar uma zona bem forte de resistência entre 27,48 e 27,68, ok? Essa região é muito forte, tá, pessoal? São 2 alvos importantes. Lá na frente, caso a empresa consiga ultrapassar, temos um alvo a 30,75, mas aí é para projeções mais à frente. Caso a empresa venha recuar, eu trouxe 3 regiões aqui importantes: 23,87, 22,86 e 21,86. Ultrapassando elas, temos aqui essa zona de lateralidade que ela ficou, que é a 19,52 aproximadamente. Abaixo disso, eu trago atualização para vocês futuramente. Espero que eu não tenha que fazer projeções negativas para essa ação. Ação essa, pessoal, que se a gente fazer uma comparação de TRPL4 com o Ibovespa e o CDI, nos últimos 5 anos, a empresa foi muito positiva, bateu os dois. E caso você tenha investido R$100 mil, em TRPL4 você teria 211 mil, sem considerar os dividendos. No CDI você teria 144 mil e no Ibovespa 134 mil. TRPL4 foi um ótimo investimento há 5 anos atrás. E agora, será que vale a pena investir em TRPL4 hoje? Bom, pessoal, baseando-se pelos projetos que a empresa vem trazendo para nós, pelos indicadores, pela projeção de tendência que a empresa tem, pela estabilidade que ela tem e pelos ótimos dividendos, eu vejo Transmissão Paulista com bons olhos, tá? Um ponto que ela pode melhorar, que eu não gostei muito, é quanto aos seus lucros, que poderiam ficar em tendência de alta, tá, pessoal? Mas aí cabe a vocês definirem se vale a pena ou não investir em Transmissão Paulista, levando em consideração as outras empresas desse mesmo setor de transmissão de energia e também o momento certo de entrar em Transmissão
Transmissão Paulista, pessoal. Ou seja, se a empresa não está muito cara ou se existem possibilidades de você aportar em preços mais inferiores. Deixa aqui embaixo o que vocês acham de Transmissão Paulista ou se vocês já investem em Transmissão Paulista. Lembrando a todos para não se esquecerem de se inscreverem no canal e deixarem o like. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e fui, pessoal.